Sejam bem-vindos a mais um Café com Palavra. Todas as terças-feiras estamos juntos para meditar um pouco sobre a Palavra do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Eu sou o pastor Marcos Melo e estaremos refletindo sobre como vencer seus sentimentos negativos. Como vencer os seus sentimentos negativos? Nós, os cristãos, nos preocupamos demais com nossos sentimentos. Exageramos a importância deles e isso nos traz sérias consequências. Apesar de sabermos que devemos viver pela fé e não pelo que sentimos, é muito comum voltarmos ao velho hábito de tomar decisões e julgar nosso valor pessoal ou nossa espiritualidade baseados no que estamos sentindo. Até que ponto nossos sentimentos ou emoções são importantes? Para obtermos uma resposta adequada a esta pergunta, precisamos descobrir o ponto de vista de Deus sobre o que Ele pensa a respeito disso. Creio que o nosso Pai Celestial se preocupa com as nossas emoções, mas muito mais com as nossas ações, pensamentos e palavras. Foi essa a conclusão a que chegamos quando buscamos nas Escrituras a ordem do Senhor sobre o que eu deveria sentir. Ainda não encontrei nenhuma. O que descobri foi ensinamentos claros sobre como devo me comportar, como devo pensar, como devo falar. A palavra de Deus nos diz em Filipenses capítulo 4, versículos 5 a 9. No mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus de paz estará convosco. A razão disso é que Deus sabe de que nada adiantaria ordenar como o homem deve sentir, já que Ele mesmo nos criou incapazes de obedecer a esse tipo de ordem. Não há como decidirmos como vamos nos sentir. Os sentimentos mudam toda hora. Há certas coisas que podemos decidir com a ajuda de Deus. O que fazer, o que pensar, o que dizer. Pois Deus nos deu capacidade para usar nossa vontade para fazer nossas escolhas. Mas não existe escolha ou decisão que possa produzir as emoções que gostaríamos talvez de sentir. Por desígnio de Deus, nossos sentimentos ou emoções são reações involuntárias aos pensamentos que ocupam nossa mente e às palavras que se afloram aos nossos lábios, principalmente aos que dirigimos a nós mesmos. O controle das emoções depende diretamente do controle de nossos pensamentos e palavras. De certa forma, nossos sentimentos são semelhantes aos sonhos. São provocados pelos pensamentos, porém não são totalmente racionais ou confiáveis. Como os sonhos,
os sentimentos revelam muita coisa a nosso respeito, pois espelham nosso subconsciente. No entanto, não devemos confiar neles para orientar nossas decisões e nem valorizá-los demasiadamente, pois correremos o risco de perder a objetividade, criando assim no mundo de introspecção e misticismo. Outro perigo que corremos é o de deixar os sentimentos se multiplicarem. Um sentimento negativo tende a gerar outros sentimentos negativos. Por exemplo, suportar um estado de depressão já é difícil, mas mesmo assim, a nossa tendência é de acrescentar a ele uma carga extra de culpa quando estamos deprimidos. Meus amados, precisamos adotar uma espécie de antídoto para que isso nos ajude a vencer os sentimentos negativos, para que eles não compliquem e dominem a nossa vida, tendo o controle dela. Quando seguros de que estamos agindo, pensando e falando de modo certo, devemos rejeitar, em nome de Jesus, qualquer insinuação de culpa, como, por exemplo, não está certo você se sentir assim. Alguma coisa está errada com você. Se fosse um crente espiritual, não teria esse tipo de sentimentos. Nós temos pecado em pensamento, palavras e ações. Essa tradicional confissão da Igreja não inclui a palavra sentimentos. Tampouco nós devemos incluí-la. Mas como podemos controlar os sentimentos? Só podemos fazê-lo indiretamente, na medida em que pensamos e falamos do modo certo. Começamos a nos sentir melhor quando corrigimos nossa maneira de pensar sobre Deus, sobre nós mesmos, a respeito dos outros e das circunstâncias que nos cercam. Muitos têm pensado de forma destrutiva já há tanto tempo que nem percebem mais quando seus pensamentos são negativos, críticos e prejudiciais. Além desses fatores, existe ainda a influência de Satanás. Ele sabe que nossos pensamentos são importantes e por isso procura alimentar a nossa mente com pensamentos distorcidos, enganosos e negativos, a fim de nos deixar confusos, desanimados, derrotados e com senso de condenação. Sabe que não possui argumentos que possam competir com a palavra de Deus. Por essa razão, ele nos incentiva a pensar meias-verdades que refletem o que sentimos quando deprimidos. E o que devemos então fazer para não ter mais esses sentimentos negativos? Primeiramente, devemos trocar os pensamentos errados por pensamentos corretos. Troque palavras destrutivas por fortes afirmações da verdade. Isto não é apenas uma combinação de autoajuda com filosofia, mas uma forma positiva de verificar que as coisas não são tão ruins como nós pensamos. Todos nós conversamos sozinhos de vez em quando, e até, às vezes, de forma audível. Se nós pensamos que não adianta falar sozinho, nós estamos enganados. Essas palavras que nós dizemos para nós mesmos são muito importantes. Elas avaliam o que nós estamos sentindo. Devemos selecionar muito bem as palavras que dirigimos não apenas aos outros, mas também a nós mesmos. Quando nós dizemos a nós mesmos que não somos suficientemente capazes de realizar isso ou aquilo, nós estamos aceitando o negativo e não estamos olhando para as coisas boas que poderemos produzir. As melhores palavras que eu conheço são aquelas que se encontram na palavra de Deus e nas afirmações que fazemos baseados na verdade bíblica. Que segredo maravilhoso aprendemos do Senhor quando lemos os capítulos
e os versículos da Bíblia, logo de início deparamos que a promessa da presença do Senhor inunda o nosso ser. Lá no livro de Hebreus, nós lemos assim: porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Só a consciência da presença de Deus já nos é auxílio suficiente para atravessarmos a maioria das provações. Mas o escritor aos Hebreus vai além. Ele nos ensina como aplicar a promessa de Deus. E diz assim: afirmemos confiantemente, o Senhor é meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Você percebe qual é esse segredo? E ele continua dizendo: porque ele tem dito, assim afirmemos confiantemente. Baseados na palavra de Deus, podemos renunciar às palavras negativas que costumamos dizer e, em lugar delas, aplicar as palavras bíblicas, porque elas nos trazem vida e saúde para nossa alma e espírito. A palavra do Senhor é a arma que você pode usar para ter vitória na sua vida diária, para vencer os seus sentimentos negativos e colocar coisas boas em suas mentes. Como diz 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 4 e 5. Como diz a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículos 4 e 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Dessa forma, isso nos ajudará a vencer todos os fatores externos e internos que poderão até nos tirar a paz. Isso nos ajudará a vencer todos os perigos que nos rodeiam e nos dará forças para enfrentarmos situações que nós consideramos impossíveis e difíceis de caminhar. Por isso, baseie sempre a sua vida na palavra de Deus. Lá em Salmo capítulo 34, versículo 13, diz: refreia a tua língua do mal e os teus lábios de falarem dolosamente. E que isso seja uma constante na nossa vida, que possamos pensar coisas boas e agradáveis, e tal como a palavra de Deus nos ensina, devemos entregar tudo ao Senhor, confiar nele e o mais ele fará. Para terminar essa mensagem, vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, te agradecemos porque o Senhor tem nos ajudado e tem nos abençoado. E te pedimos que o Senhor também nos ajude a vencer os nossos maus pensamentos, retirar de nós pensamentos ruins e sentimentos negativos, e que possamos somente pensar em Ti e na Tua palavra. Esta é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Se você gostou dessa mensagem, divulgue-a a seus amigos, a seus contatos. Também marque com o seu like. E se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. E que você tenha uma semana abençoada e um dia feliz. Em nome de Jesus. Amém. Thank you.